Foram enterrados, na verdade, foram afastados das ruas os policiais militares envolvidos na morte de 3 homens em Cristalina. Daiane Jardim. Os 3 policiais do Batalhão Rural foram afastados das atividades operacionais até a conclusão do inquérito pela Polícia Civil. Mais detalhes eu trago daqui a pouco. Estou te esperando, Daiane. E em Anápolis, a aglomeração. Mais de 400 pessoas se reúnem em uma festa clandestina regada à droga neste fim de semana. Emerson Ferreira. A Polícia Militar e a Vigilância Sanitária acabaram com a festa. Havia menores no local. Um homem que vendia drogas foi preso. Em plena pandemia. Perigo e irresponsabilidade em plena rodovia entre Rio Verde e Montevidéu. É o flagrante do telespectador. Imagina isso. E o tempo virou no fim de semana em várias cidades de Goiás. Depois da sequidão, teve chuva em Itumbiara. Bruno Dourado. Pois é, Tiago, depois de 15 dias, choveu aqui em Itumbiara, no sul goiano. Um alívio para a população, para quem mora na cidade e também no campo. É passageira ou se ela continua durante a semana? Daqui a pouco aqui no J1. Tô te esperando, Bruno. Essas e outras notícias agora no Jornal Anhanguera. Olá, muito bom dia para você. Seja muito bem-vindo ao nosso Jornal Anhanguera desta segunda-feira. Vamos começar a semana com o pé direito, né? 11h48. Bom jornal para a gente. Uma agência do Banco do Brasil de Inaciolândia, na região sudoeste, amanheceu com os vidros quebrados. A Rúbia Oliveira tem os detalhes para a gente, falando ao vivo de Rio Verde. Oi, Rúbia, isso foi um assalto. Explica para a gente o que aconteceu. Bom dia para você. Oi, Tiago. Bom dia para você e para todos. Olha, não foi um assalto, não chegou a ser levado nada de dentro dessa agência do Banco do Brasil de Inaciolândia. Nós temos imagens aí que eu vou pedir para rodar agora para o pessoal de casa ver, do momento dessa ação. Foi ontem à noite, né? Um homem chega na agência bancária e começa a mandar um machado. Ele estava com um machado nos vidros, começa a quebrar toda a vidraça desse banco. Olha só nas imagens, tudo quebrado. Ele chega a cair no momento que um desses vidros explode ali por causa da pancada da machadinha, né? E aí ele cai e sai depois e vai embora, tenta ir embora. Só que um vizinho do banco acabou chamando a polícia e a polícia pegou esse homem aí, prendeu em flagrante. E aí só que ele foi preciso levar ele para o hospital porque ele ficou machucado, né? Com os estilhaços ali, ele acabou se ferindo. Depois foi levado para a delegacia de Itumbiara. A polícia agora quer saber as causas, os motivos que levaram esse homem a praticar esse ato de vandalismo aí. E se ele queria levar alguma coisa do banco ou se ele queria só quebrar mesmo as vidraças. Esse caso, então, segue em investigação. Tiago. E a gente, claro, segue acompanhando também, né, Rúbia? Obrigado por sua participação. O Banco do Brasil disse que a agência de Inaciolândia vai abrir com atraso hoje, mas o atendimento não será suspenso. Equipes de engenharia e manutenção do banco foram para a cidade avaliar os danos e fazer a limpeza do local. O Banco do Brasil registrou boletim de ocorrência e colabora com as investigações policiais para solucionar o caso. Os policiais militares envolvidos na morte de 3 homens em Cristalina foram afastados das ruas. Esses PMs teriam confundido caçadores de javalis com ladrões de gado. Você já está vendo a Daiane Jardim aí, esse é o destaque dela. Com você, Daiane, bom dia. E Tiago, bom dia para você e a todos que nos acompanham. Pois é, os policiais do Batalhão Rural foram afastados das atividades operacionais até a conclusão do inquérito pela Polícia Civil. É um afastamento protocolar comum quando há militares envolvidos em ocorrências como essas. Para a gente lembrar, essa investigação é sobre a morte de 3 homens mortos na noite de 25 de novembro. Eles estariam caçando javalis e teriam sido confundidos pela Polícia Militar com ladrões de gado. Nessa noite, a Polícia Militar recebeu um chamado de que havia ladrões de gado na região, então teria confundido esses 3 homens que eram funcionários de uma fazenda lá da zona rural de Cristalina
com ladrões de gado. Nós conversamos também com a Polícia Civil para saber sobre o andamento do inquérito e de acordo com o delegado Pedro Democ, que está à frente deste caso, as investigações estão adiantadas. Ele não pôde dar mais detalhes da dinâmica e das diligências para não comprometer justamente as linhas investigativas, mas disse que as investigações estão adiantadas e está otimista de que a conclusão do inquérito deve sair em breve. Mas até lá, Tiago, até a conclusão deste inquérito, os 3 PMs continuam afastados das atividades operacionais. Até que tudo seja apurado, né, Daiane? Obrigado por sua participação. Por enquanto, daqui a pouquinho você volta. O advogado que representa os 3 policiais militares disse que ainda não existe uma acusação formal. Ele diz que só será traçada uma linha de defesa quando o delegado concluir, então, essa investigação e o Ministério Público formalizar a denúncia. Em Anápolis, a Vigilância Sanitária e a Polícia Militar tiveram trabalho para colocar fim a uma festa clandestina com cerca de 400 pessoas no fim de semana. No local, ainda tinha menores, muitos menores, e uma pessoa foi presa vendendo drogas. O que sobrou da festa ainda estava espalhado pelo local na tarde de domingo. Copos plásticos, garrafas vazias, tudo jogado pelo chão. Prova de que por aqui ninguém estava preocupado com a Covid-19. Na madrugada, a Polícia Militar e a Vigilância Sanitária colocaram fim a uma festa com cerca de 400 pessoas. Mas o número esperado era bem maior. A estrutura foi montada numa chácara, às margens da BR-153 em Anápolis. Estavam marcadas para 800 pessoas, no entanto, já no local na festa existiam cerca de 400, então ultrapassando em muito o limite máximo permitido, que é de 250 pessoas. Festas que não seguem qualquer tipo de protocolo de segurança, tanto relacionado à Covid, como o distanciamento, uso de máscaras, capacidade máxima do estabelecimento, como inclusive vários outros crimes que a Polícia Militar também tem configurado. Ainda segundo a Vigilância Sanitária, não existia nenhuma autorização de realização da festa, por isso o espaço acabou fechado. Condições precaríssimas de higiene, muita bebida, foi o estabelecimento interditado e autuado, junto com outros que também poderão passar por essa mesma situação. Além de não respeitar as normas de segurança em relação à Covid-19, o local também tinha muitos menores de idade. Eles só foram liberados com a chegada dos pais ou de responsáveis. Durante a abordagem, 2 pessoas foram presas. Uma delas por tráfico de drogas, a outra por porte irregular de arma de fogo. Para a Vigilância Sanitária de Anápolis, sempre que festa como essa é fechada, fica uma preocupação, a de ver o número de casos de Covid-19 na cidade aumentar. Uma nova pressão no sistema de saúde é uma preocupação constante que nós temos. Então, esse tipo de situação, sim, nos traz preocupação, mas enquanto poder público estamos também alertas, estamos atentos, agindo sempre no rigor previsto pela lei para coibir esse tipo de ação aqui dentro da nossa cidade. Em plena pandemia, né? Os números voltando a subir, o número de mortos subindo novamente, o número de infectados subindo novamente e as pessoas não se conscientizam. Ainda nessa edição, a gente volta a falar com a Polícia Militar sobre esse caso lá em Anápolis. Olha, um homem foi preso suspeito de furtar por 3 vezes no mesmo dia carne para o churrasco. E os furtos foram no mesmo supermercado de Rio Verde e era carne boa. Não é isso? Rúbia Oliveira de volta aqui comigo. Pois é, rapaz, só carne de primeira, carne cara mesmo, viu, Tiago? Olha, a polícia contou que esse homem fazia assim, ele foi, né, no supermercado por várias vezes, por 3 vezes. Ele ia lá, pegava os pacotes, né, com picanha, com cupim, só carne boa para fazer churrasco mesmo, colocava dentro da roupa dele e ia embora. Depois ele voltava mais tarde e fazia tudo de novo. Na 3ª vez que ele foi fazer isso, o coordenador de vigilância lá desse supermercado viu as imagens, olha só essas imagens dele saindo aí já com a carne dentro da roupa. Viu essas imagens e foi abordar o homem, né? Na 3ª vez foi abordar o homem e falar sobre o furto. E aí esse homem, sabe o que ele fez? Ele tentou correr, tentou fugir, só que foi contido, é claro, pelos seguranças até a chegada da Polícia Militar. Esse homem aí foi levado para a delegacia de Rio Verde e lá na delegacia os policiais
tiraram mais um pacote de picanha que estava escondida aí dentro da roupa dele, além dos outros pacotes que ele já tinha levado para casa, né? E aí esse homem agora vai responder por furto. Já pensou, Tiago? Que situação. Não é porque a carne está cara que tem que sair roubando, furtando, né? Por aí, levar para casa sem pagar. Exatamente. O Rubi seria cômico se não fosse trágico, né? Quer dizer, a pessoa foi uma vez lá no supermercado, deu certo, entre aspas, foi de novo, não satisfeito, foi pela terceira vez. E aí, claro, tudo foi descoberto, um tremendo cara de pau. Óbvio que não se deve roubar nenhum tipo de carne, mas o ladrão ali era esperto, queria carne de primeira, né? Quero agradecer a sua participação. Rúbia, por enquanto, daqui a pouquinho você volta com a gente. Nós tentamos localizar a defesa do suspeito, mas não conseguimos até o momento. 2 apreensões de drogas marcaram o fim de semana no norte do estado. 2 passageiros de ônibus foram presos levando drogas na bagagem. Quem traz os detalhes é o meu xará lá de Porangatu, o Tiago Costa. Ei, Tiago, 11h57, bom dia ainda. Bom dia, Tiago. Bom dia para todo mundo que está acompanhando a gente em casa. Olha, essas 2 apreensões aconteceram então depois de abordagens de rotina da Polícia Rodoviária Federal aqui no norte do estado. Entre uma delas, um homem de 25 anos que teria saído de Brasília, estava sentido Araguaína, no estado de Tocantins, foi preso em flagrante com 12 tabletes de maconha escondidos na mochila dele. Total aí de quase 10 quilos da droga. Como eu disse, ele viajava de Brasília, sentido Araguaína, no estado de Tocantins. E o que chamou a atenção dos policiais é que ele tinha um mandado de prisão já em aberto. Ele já era conhecido da polícia por ter cometido um roubo anteriormente. Agora, teve também uma outra prisão que aconteceu durante a abordagem de rotina em um outro ônibus de outra linha que também estava sentido Tocantins. Um outro homem, agora um de 28 anos, viajava de Goiânia, a capital aqui do estado, para Gurupi, no estado de Tocantins. E os policiais encontraram dentro da bagagem dele 1 quilo de maconha. Ele também foi preso em flagrante e, assim como o homem de 25 anos que já tinha um mandado de prisão e foi encontrado com 12 tabletes de drogas, ele também foi levado para a delegacia e deve responder agora por tráfico interestadual de drogas. Tiago, eu volto com você no estúdio. Ô, Tiago, eu não sei se eu estou enganado, mas me parece uma prática rotineira aí na sua região. Outro dia você entrou para falar desse mesmo tipo de coisa, né? Droga dentro de ônibus, não é isso? Exatamente, Xará. Eu estava até pensando hoje, quando eu estava preparando esse ao vivo, parece que a Polícia Rodoviária Federal já está assim, até de olho nesses ônibus que saem daqui do estado, principalmente de Goiânia ou de Brasília, sentido Tocantins, Gurupi, como eu disse, Araguaína. Os traficantes parece que estão usando bastante essa rota para levar drogas para lá. Dessa vez foram duas apreensões de droga e 2 prisões também de goianos tentando levar droga para o estado ali de Tocantins, estado vizinho aqui de Porangatu. A gente, Porangatu está bem na divisa com Tocantins, aproximadamente 60 quilômetros. Então eles acabam usando essa distância para levar a droga e revender lá, Tiago. E a polícia trabalhando bastante. Obrigado por sua participação, Tiago. Valeu. Olha, um caminhoneiro de Itumbiara foi feito refém lá em Minas Gerais. Quem traz os detalhes para a gente é o Bruno Dourado, falando ao vivo de Itumbiara. Agora é a sua vez, 11h59, vai virar agora. Vou esperar para dar boa tarde para você. Aí, Bruno. Pois é, Tiago, agora sim, boa tarde para você, para todo mundo ligado aqui no Jornal Anhanguera, primeira edição desta segunda-feira. Tiago, situação delicada, viu? Nossa produção falou com o caminhoneiro hoje pela manhã, ele disse que está bastante abalado, por medo não quis dar entrevista. O que é que aconteceu? Na sexta-feira, ele saiu aqui de Itumbiara com um caminhão carregado de madeira. Toda essa carga seria levada para o Rio de Janeiro, mas no meio do caminho uma surpresa nada agradável, Tiago. O caminhão dele foi cercado por criminosos, os criminosos então levaram ele para a cabine do caminhão. De lá, levaram ele sentido Aparecida de Goiânia. Bom, o caminhoneiro disse que em Monte Alegre de Minas, ele parou o veículo para poder fazer uma manutenção, colocar água no caminhão. Inclusive foi nesse momento que os criminosos renderam o motorista.
2 deles levaram ele para a cabine, de lá eles seguiram para Aparecida de Goiânia. Em um certo trecho, eles trocaram de veículo e foram de carro até o cativeiro, onde chegaram por volta de 6 da manhã de sábado. O motorista ficou lá durante todo o dia, por mais de 15 horas, até que foi liberado próximo a um posto da Polícia Rodoviária Estadual na BR-070, na região de Inhumas. Parte do trajeto foi registrado pelo rastreador, mas em um certo ponto o sinal falhou porque os criminosos quebraram o equipamento. Bom, para a polícia, o homem disse que não foi agredido pelos criminosos. O caminhão foi encontrado ontem em Vianópolis, mas a carga levada pelos criminosos não estava no caminhão. A Polícia Civil, Tiago, de Minas está acompanhando esse caso, não passou nenhuma nova informação, mas a investigação continua. Ainda bem, né, que esse caminhoneiro conseguiu voltar para casa bem, sem nenhum registro aí de agressão. Mas a carga ainda a Polícia Civil de Minas está procurando. Tiago, volto com você. Essa é a boa notícia, né, Bruno? O caminhoneiro está bem, agora, claro, a Polícia Civil segue com a investigação. Obrigado por sua participação. Daqui a pouquinho o Bruno volta para falar da chuva lá de Itumbiara. Até mais, Bruno. Um caminhão carregado de leite tombou na região central de Ipameri. O acidente foi ontem. Por sorte, ninguém se feriu. Testemunhas disseram que o motorista perdeu o controle da direção depois de passar por uma rotatória e aí acabou tombando. Parte da carga ficou espalhada na pista e os bombeiros usaram serragem. O trânsito ficou lento no trecho até o caminhão ser retirado. E uma carreta pegou fogo lá no norte do estado. Olha aí, o veículo estava carregado com vários tipos de mercadorias e começou a pegar fogo próximo ao posto fiscal, bem na divisa entre os estados de Goiás e Tocantins. O Corpo de Bombeiros de Porangatu gastou 17 mil litros de água para apagar o fogo e aí também fazer o rescaldo. Apesar do susto, as chamas atingiram somente a carreta do caminhão. Isso porque o motorista conseguiu separar a cabine antes que as chamas alcançassem a frente da carreta. Os bombeiros também conseguiram retirar parte da carga que estava dentro do baú do caminhão. Um acidente na principal avenida de Porangatu, lá no norte do estado, chamou a atenção também. Um motorista suspeito de estar bêbado perdeu o controle da direção, invadiu a contramão e bateu de frente com outro carro. Esse acidente foi provocado pelo motorista do carro vinho, né, que a gente vê nas imagens. Ele foi parar do outro lado que via quando bateu de frente com o carro prata. O veículo estava com um licenciamento vencido e o motorista se recusou a fazer o teste do bafômetro. Ele foi levado para o pronto atendimento e depois para a delegacia, onde foi autuado por embriaguez ao volante, já que o médico que o avaliou emitiu relatório que apontou que ele tinha bebido antes de dirigir. O homem teve a CNH e o veículo apreendidos. O motorista pagou fiança e foi liberado. O casal que seguia no carro prata teve ferimentos leves. Irresponsável provocando esse acidente aí, né? Agora um flagrante que chegou para a gente pelo nosso QVT. Veja só essa imagem feita na GO 174 entre Rio Verde e Montevidéu, lá no sudoeste do estado. 4 homens pegam carona na traseira da Kombi. Veja que perigo e o risco que essas pessoas passaram. Pelo Código de Trânsito Brasileiro, o motorista cometeu 3 infrações, sendo a mais grave andar sem a visualização da placa e o transporte inadequado de passageiros. A gente tentou entrar em contato com a empresa responsável pela Kombi, mas não tivemos retorno. Absurdo, uma tremenda irresponsabilidade. Um homem foi preso suspeito de participar da morte de um professor em Formosa. O crime foi no fim de semana e a Daiane Jardim está de volta aqui com a gente com todos os detalhes e vai explicar como foi essa prisão. Com você outra vez, Daiane. É isso, Tiago. Olha só, um menor de 17 anos foi apreendido ontem pela Polícia Civil, suspeito de participar da morte do professor Fabiano Rabelo, de 35 anos, lá em Formosa. Esse adolescente foi apreendido, ouvido e foi liberado ontem mesmo, mas o celular dele está apreendido pela Polícia Civil e vai ser usado nas investigações. Eu conversei hoje pela manhã com o delegado responsável por esse caso, Danilo Menezes, e ele me disse que não pode dar mais detalhes sobre o depoimento, sobre o que esse adolescente disse, para não comprometer as investigações, e porque esse depoimento pode justamente levar a polícia ao principal suspeito. O professor Fabiano Rabelo,
O corpo dele, né, foi encontrado numa estrada da zona rural de Formosa na madrugada de ontem. A Polícia Militar chegou até ele após receber denúncias e, de acordo com os militares, o corpo do professor tinha várias perfurações que parecem ter sido feitas por facadas. A polícia vai ouvir também familiares e amigos do professor para tentar entender o que motivou esse crime e quem matou o professor. Em nota, a Secretaria Municipal de Educação de Formosa lamentou a morte do professor. Ele era ex-presidente do Conselho Municipal de Educação lá em Formosa. Era uma pessoa muito atuante, né, muito militante quando se diz em educação. Também era colunista em alguns blogs sobre educação. Agora é esperar o avançar das investigações aí da Polícia Civil para a gente ter mais detalhes. Tiago. A gente segue acompanhando tudo, tá, Daiane? Qualquer coisa, chama a gente de novo. A gente segue falando de um outro crime bárbaro. Eu quero te agradecer por enquanto, porque um locutor de rádio foi morto dentro de casa, isso em Mineiros, na região sudoeste do estado. A mulher dele também foi baleada. A Ana Paula Moreira, você já está vendo ela aqui, está acompanhando tudo. A polícia já tem a motivação. Ana, boa tarde para você. Assim, Tiago, boa tarde para você, boa tarde a todos. Olha, segundo a polícia, o principal suspeito do crime é Jonathan Alves Souza, de 23 anos, que é o ex-marido da enteada do radialista. O crime aconteceu da seguinte forma: segundo a polícia, este suspeito foi até a casa da ex-companheira, onde mora a família, para tentar reatar o relacionamento. Ele invadiu a casa durante a madrugada e começaram uma briga, uma discussão. O radialista ouviu o barulho no quarto da enteada e foi até lá para tentar apartar essa briga, para tentar resolver essa situação, e foi nesse momento que ele foi baleado. Ele acabou morrendo na hora. A mulher dele e mãe da jovem também foi baleada. Ela levou um tiro no rosto e contou à polícia que ela só não morreu porque ela se fingiu de morta. A jovem se trancou dentro do quarto e também contou à polícia que só por causa disso também não foi mais uma vítima desse ataque. Esse suspeito fugiu logo depois do crime em uma caminhonete prata. A polícia fez buscas em toda a região, fez buscas até na zona rural também, para tentar localizar esse homem, mas até agora ele não foi encontrado. A mulher do radialista, que levou um tiro no rosto, ela foi encaminhada ao hospital, passou por uma cirurgia, o estado de saúde dela é estável. A polícia segue nas investigações, segue na busca desse suspeito e por aqui, claro, a gente também continua acompanhando esse caso. Tiago. Ô, Ana, me deu uma aflição você contando aí. Imagina só uma pessoa se fingir de morta para não levar outro tiro, né? Deus do céu, a gente segue também acompanhando essa investigação. Um abraço para você, bom trabalho. Um homem preso em flagrante depois de matar outro a facadas foi solto pouco mais de 24 horas depois do crime. O caso aconteceu em Caçu, lá na região sudoeste do estado. A Rúbia Oliveira está em Rio Verde, tem mais detalhes para a gente. Conta que história é essa, hein, Rúbia? Pois é, Tiago, é uma história bem esquisita, viu? Vou te explicar para entender direitinho como é que tudo aconteceu. Foi assim, esses dois homens já eram conhecidos, eles saíram para tomar bebida alcoólica, né, tomar cerveja num bar. Depois disso, um deles convidou para ir até a casa dele, né, para jantarem juntos. E aí ele aceitou o convite, foi para a casa desse homem para jantar. Só que lá, segundo esse suspeito de matar a vítima quis manter relações sexuais com ele à força. E aí, para se defender, segundo o autor do crime, ele teria pego uma faca que estava lá na cozinha, perto do fogão, e atingido a vítima com uma facada. E aí o Wellington Gonçalves de Freitas, de 43 anos, ele chegou a ser levado para o hospital, mas não resistiu e morreu. O homem o suspeito, né, de dar a facada, ele foi preso em flagrante, só que aí depois ele foi solto no outro dia, porque ele conseguiu essa liberdade provisória, porque segundo a decisão do juiz, no processo não foram anexados laudos importantes para manterem ele preso, como exames de corpo de delito da vítima, por exemplo. Outro motivo para a soltura desse homem é a pandemia também, segundo a decisão do juiz. Só que, para ele ficar em liberdade, ele vai ter que cumprir algumas obrigações, como não viajar, não dormir fora de casa, não cometer outros crimes também. Ele tem que cumprir tudo isso aí, sob pena de voltar para a cadeia. Por enquanto, ele vai responder ao processo
em liberdade, né? O caso continua sendo investigado para saber se toda essa história que o suspeito de cometer esse crime aí contou é verdadeira ou não. A Polícia Civil tem até 10 dias para fazer o juntamento, para juntar os laudos e enviar para a Justiça, viu, Tiago? Que história cabeluda, né? Difícil até de entender. Exatamente, história cabeluda, difícil de entender, mas você sempre didática, explicou direitinho para a gente. Obrigado por sua participação, Rúbia. Obrigada, Tiago. De nada. Olha, morreu em Catalão o médico cardiologista e ex-prefeito de Goiandira, José Stalin de Araújo. Ele estava internado na UTI de um hospital depois de fazer uma cirurgia no coração. José não resistiu às complicações. Ele foi prefeito de Goiandira por 2 mandatos. O enterro foi na tarde deste domingo no cemitério de Goiandira. Eu amo eu no J1, que a gente alivia, coloca um sorrisão no rosto e vida que segue, né? A participação de agora é da Osani. Ela mora em Cidade Ocidental e tem essa linda paisagem para admirar todos os dias, bem na porta da casa dela. Você acredita? Que céu mais lindo, amei o registro. Agora tem um outro registro do Fábio Milhomem. Ele é de Porangatu e fez esse vídeo para mostrar essa cobra que ele encontrou numa estrada na zona rural de Trombas, no norte do estado. Meu Deus, ainda parou para registrar, né? Eu sairia correndo, sem nada de registro. Que medo! Deus do céu! Valeu o registro, amigo? Bom demais. Quero saber se você tem abraço aqui, quer receber abraço no Jornal Anhanguera? Já estou preparado, meu WhatsApp bombando. Deixa eu só colocar na posição certinha aqui. Prontinho. Manda um big beijão para a dona Lúcia Vieira da Silva e para Ana Paula Vieira da Silva de Anápolis. Big beijo para vocês. Bom dia, Tiago. Somos de Itumbiara. Eu, Maria Célia e minha neta Giovana não perdemos seu programa nenhum dia. Adoramos você. Abraços. Abraço para vocês também. Oi, Tiago, manda um abraço aqui para nós. Laurênia, Vitor, Guilherme, Andressa, Valdomiro são de Goianésia. Abraço para vocês e para todo mundo de Goianésia também. Ontem eu comprei um pinheiro super bonitinho lá em casa, registrei, mandei foto para minha mãe, mandei foto para minha família. A ideia aqui no Jornal Anhanguera, nesse fim de ano, é o seguinte: como é que tá a sua casa nesse Natal, hein? Tem pisca-pisca, tem árvore bonita? Manda pra gente aqui no 62985455555. A gente quer conhecer aí os seus talentos. Eu vou tentar mandar a minha foto pra gente colocar aqui também. Tá certo? Tô esperando. Intervalinho comercial, 12h13. A seguir, uma entrevista com o cantor Dan Lelis. Ele fala sobre a prisão na semana passada e diz que a droga encontrada pela polícia era para uso pessoal. Antes do intervalo, a Crislaine de Lusiânia tem um recado para você. Oi, eu sou a Crislaine, essa é a Isabelle e o Jornal Anhanguera volta já.